Olá, muito bom dia na paz do Senhor. Louvamos a Deus pela vida, pela oportunidade que temos de estar compartilhando a cada dia uma porção da palavra do Senhor. Este devocional, cujo objetivo único e exclusivo é fazê-lo ter um encontro diário com Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo de número 3 e versículo de número 4. Eu quero subordinar este devocional nesta manhã. A palavra paz. Paz é a tradução de um sentimento de Deus. Paz não é simplesmente um estado de espírito. Paz não é simplesmente uma apologia de bem-estar. Paz, segundo a Bíblia, é a tradução do pensamento, do sentimento, melhor dizendo, de Deus. Diz a Bíblia: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele, exigência, cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. A palavra traduzida por paz na língua portuguesa, ela está atrelada ao texto original do hebraico, que é a palavra shalom. Quando nós olhamos para a palavra shalom, ela não quer simplesmente descrever, definir a ausência de inimizade ou a ausência de guerra ou a ausência de problema. A palavra paz, ela traduz-se por tranquilidade. A palavra paz, ela traduz-se por segurança. A palavra paz traduz-se por saúde. A palavra paz traduz-se por prosperidade material e espiritual. Por isso que quando um judeu ele quer desejar tudo de bom, o melhor do seu coração para outrem, ele usa a expressão shalom. É por isso que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, eu disse que a palavra paz é a tradução de um sentimento de Deus. A tradução, quando se está atrelado a sentimentos, ela fala mais do que simplesmente uma definição. A tradução de um sentimento, ela traduz em atos, traduz em atitudes, traduz em comportamentos. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e eu me refiro aqui, Tu, Senhor, versículo 3, do capítulo 26 de Isaías, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Então, se é o Senhor que conserva, nós podemos deduzir nesta manhã pelo menos três coisas muito lógicas. A primeira delas é que Deus é a fonte, o meio e a plenitude da paz. Quando eu olho para a Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 14, o próprio Paulo, apóstolo, ele diz: Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. É por isso que Paulo, ele fala que ele, através da cruz, ele, Jesus, ele refez a comunhão, refez a paz. Voltamos a ter paz com Deus quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Aí você disse: eu não compreendo isso. Como é a tradução do sentimento de Deus? Uma vez que Deus é a fonte, uma vez que Deus é o meio, uma vez que Deus é a plenitude da paz. Esta paz, muitas pessoas eles deduzem que ela não existe pelo simples fato de não desfrutar da paz. Mas o mesmo apóstolo Paulo, quando ele está falando na carta aos Filipenses, no capítulo de número 4 e o versículo 7 diz: a paz de Deus excede todo o entendimento. Não significa dizer que Deus não nos permite entender a paz. Isso não significa dizer que a paz está inalcançada para o simples. Não, a paz está à disposição. É por isso que quando Jesus ele está ensinando os seus discípulos, depois que ele começa o capítulo 14 do Evangelho de João, dizendo assim: ó, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Fala da segurança da moradia, da segurança dos problemas serem resolvidos, fala da esperança eterna. E ele agora no versículo 27, ele fala: minha paz eu vos dou. Não dou como o mundo a dá. É porque no conceito do mundo, a paz que o mundo proporciona é uma paz efêmera, é uma paz passageira. Quantos homens ganharam o prêmio Nobel da Paz e a sua própria vida é uma tribulação? Quantos homens fizeram apologia como sendo uma bandeira sindicalista
como sendo uma bandeira de uma classe de operários, uma bandeira de empresários, em nome da paz, uma bandeira de área civil, de área política, em nome da paz. Mas quando chega o momento da adversidade, a paz que eles pregaram não tem origem, não tem fonte, não tem meio e, consequentemente, não tem plenitude. Somente em Jesus o homem encontra a paz. Quer que eu explique de uma forma bem clara, de uma forma bem simples, o que é a paz? Paz não é ausência de dificuldades. Isso não é paz. Seria muito mesquinho tentar definir paz como ausência de problemas. Um determinado garoto, ele assentou na primeira poltrona de uma aeronave e aquele voo prometia ser um voo turbulento. E enquanto aquele avião voava em meio às nuvens que teimavam em descarregar descargas elétricas, enquanto aquela tormenta soprava contra aquela aeronave, as pessoas, os comissários de bordo, os funcionários que atendem os passageiros, eles estavam fechados nas suas cabines, atrelados a cinto de segurança e os avisos de risco toda hora iminente, piscando de forma intermitente. E aquele garoto, ele estava tranquilo, ele não demonstrava o menor sinal de preocupação. Não obstante, aquela aeronave ser ricocheteada por trovões, por relâmpagos, e uma aeromoça diz: ei filho, você não tem medo de uma tempestade como essa? Ele diz: não senhora. Ela diz: como pode uma criança responder um negócio desse? Falou: mas você não está percebendo o avião que está a balançar? Ele diz: eu estou percebendo. E não tem medo? Não, não tenho medo. E aquela moça, mais uma vez, ela ficou impressionada, porque a confiança, a serenidade era algo tão grande na vida daquele moço, daquele garoto. E agora ela pergunta pela terceira vez: por que você não está apavorado? Ele diz: vou explicar. É porque quem está conduzindo a aeronave, quem está pilotando, é o meu pai. Quando nós olhamos para a nossa vida e o Senhor diz: a paz que eu dou, João 14, 27, volta a reiterar, a paz que eu dou, não dou como o mundo dá. A paz de Deus, ela excede o entendimento. É por isso que o texto que eu li, ele conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Esta expressão mostra que quem tem um propósito firme, ele desfruta da paz. A paz, entenda comigo o livro de Juízes, no capítulo 3, o versículo de número 30, a Bíblia explica que o povo de Israel, depois de 80 anos de paz, eles resolvem desobedecer a Deus. E por 20 anos agora, eles estão subjugados ao domínio de Jabim. Jabim, o rei de Canaã, um dos reis de Canaã. A palavra Azor, de onde ele reinava, quer dizer o circo, o cerco. Satanás, o adversário da minha e da sua alma, ele quer estragar a nossa paz, o relacionamento da paz, melhor dizendo. Por isso que ele coloca o pecado para a gente abraçar, ele coloca a concupiscência para a gente tomar posse, porque quando eu abraço o pecado, eu abraço a concupiscência, eu abraço as coisas que o diabo coloca, eu quebro a parede, eu quebro o acesso, o canal liberado de comunhão com Deus. E aí a minha paz, ela é quebrada junto com esse relacionamento. É por isso que a paz, Deus é a fonte da paz, é o meio da paz, é a plenitude da paz. E em segundo lugar, os que têm propósito firme desfrutam da paz. E terceiro e último para mim concluir, é que a confiança no Senhor estabelece a paz. Nós poderíamos falar aqui no livro de Juízes, no capítulo 6, versículo 24. Ali relata o texto bíblico que Gideão edifica, erige um altar e diz: o Senhor é a minha paz. Porque ele havia agora recebido de Deus uma incumbência. Deus diz: eu vou te usar, você é um poderoso guerreiro. Ele nem acreditava, o coração fragmentado com os problemas, com as lutas, com a situação de humilhação, mas Deus tinha uma proposta de paz. Então esse altar, ele não foi erigido por Gideão de forma desproposital. Mas o segredo da paz, da tradução do sentimento de Deus, chamado paz, é quando nós estamos em comunhão com Ele. Porque o próprio profeta Isaías, ele diz no capítulo 48 e o versículo 22, para o perverso não há paz.
A paz não é dada por causa do dinheiro. A paz, ela não é dada através de uma influência religiosa. A propósito, quando nós lemos no livro do profeta Jeremias, no capítulo 6 e 14 e capítulo 8, versículo 11, ele diz que a paz não é resultado de uma coisa simplista. Ele diz, dizem, curam superficialmente a ferida e pensando que é a paz. Não, nós estamos vivendo momentos, dias que nós estamos vivendo aqui nesta terra, são dias em que somente no Senhor dá para se perceber a paz. O mundo caminha de mal a pior, de guerra em guerra, doenças e mais doenças, fome sendo esparramada, dissolvida nas culturas e nas sociedades. Mas para aquele que crê no nome do Senhor, há uma proposta de paz. O teu coração pode estar aflito nesta manhã. A tua vida pode estar como se fosse uma grande tempestade, uma grande tormenta. Mas se você entrega o teu caminho ao Senhor nesta manhã, essa paz que Paulo falou em Filipenses 4:7, que excede o entendimento, vai ser estabelecida na tua vida. Ontem eu estava sabendo de uma notícia aqui próximo, na nossa região. Eu fiquei sabendo a notícia de um fato que já aconteceu há alguns dias. Um homem já muito velho de idade, ele agora amarra um monte de panos no seu pescoço e coloca no lugar de uma árvore e salta para o suicídio. Um homem, no final da sua vida, ele chegou à conclusão através do inferno, por influências satânicas, dizendo assim, a sua vida não tem mais sentido. Você está abandonado agora, trabalhou muito, fez isso ou fez aquilo outro, mas agora acabou o sentido da sua vida. Mas para os que esperam e confiam no Senhor, a Bíblia tem uma promessa, na velhice ainda dá fruto. Vai florescer nos átrios da casa do Senhor. Você pode escolher nesta manhã como quer terminar a sua vida. Com a paz, que é uma tradução do sentimento de Deus, ou como este homem que se sentiu derrotado, porque não quis entrar no caminho da paz. Nesta manhã eu quero orar para que Deus coloque paz no teu coração. E essa tormenta, essa adversidade, esse problema e essa luta será apenas um estágio de coisas gloriosas que Deus vai fazer na tua vida. Porque para aquele que confia nele, há paz. Deus, te glorificamos nesta manhã, porque tu tem dado a nós a paz para vencer em meio às circunstâncias adversas, em meio aos problemas, mas o Senhor tem nos feito sentir a tranquilidade da tua mão sobre a nossa vida, protegendo-nos, blindando-nos contra a ação direta e indireta de Satanás. Guarda-nos, Senhor, nesse campo chamado campo da paz, tradução do seu sentimento muito nobre. Deus, nesse teu filho, tua filha que assiste nesta manhã, em que a vida já perdeu o sentido na ótica dele, mas o Senhor agora oferece um plano de paz. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha um dia de paz em nome de Jesus. Shalom Adonai.